E o primeiro deles foi esse que está aí, que é, na verdade, essa é a minha homenagem. Pena que o Wellington já saiu, né, mas um deles foi o que é que eu fiz. E o Rogério, que está aqui do lado, acompanhou sem saber que tinha a ver com essa homenagem, porque a gente falava sobre Previdência e ele recebeu alguns desses slides. O que eu aproveitei foi trazer à tona coisas que eu conversei nos últimos anos com o João Paulo. E uma delas era a questão da Previdência como um todo, e particularmente a questão dos estados. Peguei carona numa declaração do Wellington, no momento que ele esteve aí em evidência, em que ele chamava atenção para isso. Sem fazer ajustes na Previdência, a situação dos estados é muito difícil. Isso é uma coisa que ele fala sempre, muitos falam, eu falo. O João Paulo falava isso comigo, a gente discutia, eu explicava o que é que eu achava que precisava ser feito, ele dava a opinião dele, e o Wellington, por sua vez, fala muito. E tem outro aqui, que eu, por acaso, estou vendo aqui do meu lado, que também fala sobre o assunto e fala de uma coisa sobre a qual eu conversava também muito com o João Paulo, que era o fato de que, e vai aparecer mais um slide sobre isso, na verdade isso aqui não foi feito por mim, eu roubei lá do negócio dele, pedi para ele colocar, me passar, em que você falou num evento que eu não me lembro onde foi, mas em que você chamava a atenção para o volume gasto em assistência e previdência em 2018 e o volume gasto em educação. Isso é para a gente, era um assunto que eu tratava muito com ele, que era como é que nós estávamos distribuindo os recursos da União entre os vários setores e como é que os gastos em previdência e assistência chegaram a um volume tão elevado que espremeram os demais itens igualmente importantes ou mais importantes, que são itens muito importantes para as classes menos favorecidas. E com isso eu presto também uma homenagem ao Rogério, que está sempre brigando pelo mesmo tema. Aí aparece essa foto que às vezes ninguém gosta de ver, mas é a realidade brasileira, que mostra que quando a gente gasta muito em alguns itens, gasta muito pouco nos outros. O João Paulo tinha a verdadeira obsessão por investimento e obsessão por infraestrutura. Isso é uma coisa que ele falava muito disso, nós conversávamos muito, e eu, nesse dia, num artigo no Estadão ou numa entrevista, não me lembro, eu chamei a atenção que nós temos concessões com problemas, que era preciso reequilibrá-las, e o resultado de não fazer investimento, que é o item que é o grande pagador da conta no orçamento, dá coisas do tipo que nós estamos vendo aí nessa foto. Aí já sou eu numa fase de misturar foto com texto e facilitar a venda dos assuntos e, enfim, talvez esteja cansado de escrever tanto sobre o mesmo assunto, agora eu estou misturando com imagens. Essa aí vai na mesma linha do que você falou, ainda que a gente tenha feito isso separadamente, e isso também era um tema que eu conversava muito com ele, que era a comparação do que a gente gasta hoje com o que gastava à época da Constituição de 88, que é onde essa mudança se materializou. Antes, que é o período pré-Constituição de 88, a prioridade não era a prioridade que acabou acontecendo, que passou a ser assistência e previdência, antes era investimento. E de 88 para cá, o que isso aí mostra é que o gasto de assistência subiu, aquele absurdo, o investimento caiu, aquele outro absurdo, e no fundo as pessoas ficam sempre perguntando que tem de ajustar mais, e sempre na mesma tecla, que é a do investimento, e eu perguntei nesse dia, ajustar aonde, né? E ali a gente está vendo uma rodovia em frangalhos,
mostrando o que é que aconteceu. Esse é o quadro completo, que eu não vou gastar tempo dele, mas ele simplesmente dá números mais precisos para perguntar quem é que hoje é realmente prioritário. Vocês veem que o peso do gasto em 87, um ano antes da Constituição, na área de assistência, saiu de 3,1 para 19,3 do total, um aumento de 6,2 vezes. A INSS, na parte contributiva, aumenta 2,6 vezes, previdência dos servidores 1,5 vezes, o subtotal ali, como vocês veem, é que esses três itens saem de 22% para praticamente 63% do total do gasto. Esse era um tema que eu conversava muito com ele, porque embaixo tem a consequência, é que, tirando alguns outros itens, o investimento sai de 16% para 2,8% do total. Isso era uma coisa que o incomodava, principalmente porque ele foi o fomentador da prioridade investida, que é a prioridade ao investimento na sua época, quando ele conduzia os negócios do planejamento. Aí aparece a Previdência, de novo, que é para mostrar o caso dos estados, que aí a minha frase é: como o déficit estadual explodiu, os estados e municípios têm de entrar na reforma. Isso aí é para chamar a atenção de Brasília, dos políticos, do Congresso, que o crescimento do déficit dos estados, ele aparece ali, no gráfico de cima. Eu vou pedir aqui para ver se dá para eu... Eu acho que... ali é porque naquela tela consegui. Então, vocês veem que o déficit da Previdência dos estados aumenta absurdamente, e ele chega aqui ao número que eu vou pedir para alguém ler para mim ali, mas que eu não consigo ler daqui. Eu não sei se a Daniela consegue, o último número lá em cima, 88,5. Quer dizer, 88,5 bilhões, João, aqui embaixo, só para a gente ver o ano e quanto aumentou. Mas eu acho que dobrou o déficit. Deve ser algo da ordem de 45 bilhões. 45,8. Isso. Então, dobrou. Em que ano foi aqui? 2014. Pois é, de 2014 a 2018, em 4 anos, o déficit previdenciário dos estados dobrou, e por isso ele puxou o déficit orçamentário total dos estados. Quer dizer, para não puxar tanto quanto, significa que os outros setores dos estados foram fortemente comprimidos, senão teria havido uma situação ainda mais complicada. Mas, ao fazer essa compressão, eu estou chamando a atenção que nos estados você tem esse fenômeno bem nítido. Aqui é, de novo, dizer que a Previdência Estadual não pode sair da reforma, é a mesma informação, só que aqui eu coloquei todos os estados a cores para mostrar quais os que estão em situação pior em termos de custo previdenciário. Vocês veem que é pela cor mais escuro pior. Nós temos aqui o Rio Grande do Sul, que é um velho conhecido nesse assunto, Minas Gerais, o Rio está por aqui, o Rio Grande do Norte está aqui escondidinho, é também uma homenagem ao Rogério. Ele comanda a Previdência porque o Rio Grande do Norte disse para ele: você que entende disso aqui vai ter de resolver para o Brasil. Não sei se ele gostou muito disso, mas... aqui foi só para chamar a atenção que a nossa capitalização tem muito pouco a ver com o Chile, que é uma acusação que se faz ao Paulo Guedes, que a proposta de capitalização é muito parecida com a do Chile. Na verdade, não é. Isso é apenas uma ajudinha para ele esclarecer aí a clientela dele. Muito bem. Então, esses são pontos que eu vou voltar aqui à minha lista para dizer que isso são pontos que eu pensei e foram mostrados no último mês, já como uma forma de eu soltar a minha forma de homenagear
o meu irmão mais velho, ele não é realmente o mais velho. O mais velho morreu há muito mais tempo, mas ele é o segundo mais velho, e homenageá-lo com os pontos que eu costumava discutir com ele. Achei que isso era uma coisa que ele gostaria de ver, e ele, de vez em quando, virava para mim aqui nessa mesa e dizia: Raul, você não está falando da extinção dos impostos únicos. E, de fato, a gente não fala disso. E ele estava certo, tinha de falar. Os impostos únicos financiavam a infraestrutura até a Constituição. A Constituição retirou, extinguiu os impostos únicos, a infraestrutura ficou sem os recursos cativos, e a gente sabe o que aconteceu. Como a base de incidência dos impostos foi para os estados, que tributaram com o ICMS, acabou virando pessoal ativo, pessoal em atividade no primeiro momento, e depois Previdência. Está aí o gráfico da Previdência, mostrando para onde o dinheiro que antes ia para a estrutura foi direcionado. Isso era um tema que realmente o incomodava muito. Eu vou pedir para o João passar agora os vídeos, e aí, depois dos vídeos, eu vou alternar com a fala do Fernando e do Edilberto e do Nelson, e depois teremos outras mini homenagens ao João Paulo. Podemos começar com o vídeo que está sendo preparado do Delfim. Muito bem, ministro. O senhor que conviveu com o ex-ministro João Paulo do Reis Veloso durante muito tempo, o que é que o senhor diria para este público que está aqui nessa singela homenagem que nós estamos fazendo para ele? Bem, eu diria o seguinte: Veloso foi um grande brasileiro e o Brasil deve muito a ele. Realmente uma cabeça privilegiada, um organizador, um homem, um amigo leal, fiel, inteligente, que deixou muita lembrança. Durante muitos anos nós estivemos juntos e estivemos namorando realmente por uma economia social de mercado, que é uma coisa muito diferente desse liberalismo que está aí, que admite realmente a liberdade, mas que exige competição absoluta, que nega os monopólios. Veloso foi um homem de uma enorme capacidade criadora, deixou uma instituição formidável que é o IPEA, deixou, na verdade, documentos da maior importância para que a gente conheça o Brasil. Eu tenho muitas saudades do Veloso. Veloso foi um grande brasileiro. Um minuto. Ele poderia, o Delfim tem uma dificuldade de não poder viajar. O ministro Marcílio tinha um outro compromisso que ele não pôde cancelar e mandou essa coisa rápida aí para a gente ouvir. Ministro Marcílio, agora é a sua vez de homenagear o nosso João Paulo. É um grande prazer fazê-lo, porque João Paulo eu conheci há muito tempo. Se não me engano, em 1965, ele recém-chegado de Yale, onde fez o mestrado em economia, e eu também recém-chegado de Washington, onde fiz o mestrado em ciência política, embora todo direcionado para o desenvolvimento econômico. João Paulo era uma figura extraordinária. Eu diria que a sua primeira virtude é a perseverança. Ele não desanimava e sempre tinha um olhar positivo, um sorriso amável e conseguia ver longe, olhar para o futuro. Ele não era um homem de ficar vendo ou repassando ou remunerando o passado, mas sim uma pessoa que tinha uma visão larga, abrangente,
e muito focada no futuro. Eu me lembro que ultimamente ele estava entusiasmado com a chamada Revolução 4.0, com a nanotecnologia, com as novas tecnologias, com a globalização, e sempre perseverante no que estava trabalhando e fazendo com inteligência, com dedicação e com muito método. Obrigado, Marcílio. Pena que você não está aqui. Vamos agora à terceira e última gravação, que é Galveias, que também tem uma dificuldade. Para quem não sabe, Galveias vai fazer 97 anos este ano. É a cabeça mais lúcida que eu conheço numa pessoa de idade superior à minha. 1 minuto, pronto. Pode começar. Eu tenho, não impressão, mas eu tenho do João Paulo a melhor de todas as lembranças. Eu considerava o João Paulo uma espécie de irmão. Trabalhamos juntos, estudamos juntos, e eu me considerava também responsável pelo princípio da carreira profissional dele, pela ascensão profissional do João Paulo. Por quê? Como é que foi? João Paulo era do Banco do Brasil, como eu, e era estudante do Conselho Superior de Economia, onde o Manuel Orlando presidia por designação do Ministério da Fazenda. Bom, eu dava aula lá de política monetária e de comércio exterior. Um dia o Manuel Orlando me chamou num canto lá e disse: Galveias, preste atenção naquele rapaz magrinho lá no fundo da sala, que é seu colega do Banco do Brasil. Ele é excelente, vou te dar uns documentos, que ele tem, respostas que ele fez a algumas questões das provas que nós distribuímos, e você vai ver a qualidade dele. Eu vi aquilo, fiquei certo que o Veloso era uma pessoa excepcional. Chamei ele no fim da aula. No fim de uma aula, eu chamei o Veloso e disse: você quer ir para o Ministério da Fazenda? Ele disse: adoraria. Aí ele não fez outro. Falei com o Moreira Salles, eu era assessor do Moreira Salles, levei o Veloso para trabalhar comigo no Ministério da Fazenda, no gabinete do Moreira Salles, e ele foi para lá. Acontece que quando ele chegou lá, ele disse: olha, Galveias, o que eu gostaria mesmo era de fazer um curso no exterior, como você fez lá na Universidade de Yale. Eu digo: vamos conversar isso com o ministro Moreira Salles. E, quer dizer, ele durou pouco como meu ajudante no gabinete, porque logo em seguida nós conseguimos no Banco do Brasil que ele recebesse uma bolsa e fosse para os Estados Unidos. Foi um brilhante estudante na Universidade de Yale. Ele até hoje tem um nome respeitado lá como um dos alunos mais proeminentes. Então eu considero o Veloso uma figura realmente excepcional. Um brasileiro da melhor qualidade, patriota, só pensava no Brasil, no benefício do Brasil e da sociedade brasileira. Muitas coisas nós fizemos juntos, e muitas coisas ele fez sozinho, porque depois ele ganhou um voo próprio e passou a produzir todos os planos de crescimento econômico, de planejamento, Bulhões, Roberto Campos, Mário Simões, tudo isso foi o Veloso que fez. Então, não é só falar sobre Veloso, uma palavra solta no espaço, é que os documentos estão aí para provar, os PAEGs da vida, os planos de planejamento. O Veloso trabalhou para o Brasil com uma intensidade incrível e ficamos devendo. Fórum. Hein? E o próprio fórum, né? E até que ele criou o Fórum do Desenvolvimento Nacional, que está hoje nas mãos do irmão dele, do Raul Veloso, e continua produzindo os mesmos efeitos, produzindo os mesmos estudos que são utilizados pelos estudantes brasileiros para avaliar o comportamento da economia brasileira. Eu devo ao Veloso muita coisa, muita, vamos dizer, muita troca de experiência e a amizade que nós construímos. Então, eu considero o Veloso um irmão, mais do que um colega de trabalho. Muito bem. Vou só me despedir do Rogério aqui. Obrigado aí, parabéns pelo prestígio. Obrigado a você. Quer mais, hein? Muito bem, eu só queria fazer
um rápido